Imagine um mundo onde a grandiosidade se encontrava com a brutalidade, onde leis eram forjadas e impérios caíam. Milhares de anos se passaram, mas o eco de uma civilização monumental ainda ressoa em nossos dias. Estamos falando de Roma, a cidade eterna. Um nome que evoca poder, engenhosidade e mistério. Mas o que realmente tornou Roma tão inigualável? E como um império tão vasto e duradouro pôde, eventualmente, desmoronar? Nossa jornada começa não em palácios de mármore, mas nas margens do rio Tibre, onde a lenda de Rômulo e Rêmulo deu origem a uma pequena aldeia. De suas raízes humildes e após séculos sob o domínio de reis, Roma se transformou numa república. Este foi um período de grande experimentação política, onde a ideia de cidadãos participando do governo começou a tomar forma. O verdadeiro motor da expansão romana foi sua máquina militar, as legiões. Com disciplina férrea, táticas inovadoras e uma engenharia logística sem precedentes, elas transformaram Roma de uma potência regional em um colosso mediterrâneo. Cada vitória adicionava mais território, mais recursos e mais desafios, pavimentando o caminho para o que parecia ser um domínio inevitável. Nenhuma figura encapsula a transição da República para o Império como Júlio César. Um general brilhante, um político astuto e um orador carismático, César desafiou as tradições e as instituições da República, culminando da turbulência das guerras civis, emergiu Otávio, o herdeiro de César, que se tornaria o primeiro imperador, Augusto. Seu reinado marcou o início da Pax Romana, um período de 2 séculos de relativa paz e prosperidade sem precedentes. No seu auge, o Império Romano estendia-se da Britânia à Mesopotâmia, do norte da África ao Reno. Era um mosaico de culturas, línguas e povos, todos unificados sobre a lei e a administração romana. Estradas cortavam continentes, aquedutos levavam água a Os romanos eram mestres da engenharia. Seus aquedutos, pontes, estradas e o Coliseu são testemunhos duradouros de sua habilidade e ambição. Eles desenvolveram o concreto, revolucionaram a arquitetura com o arco e a cúpula e construíram estruturas que desafiaram o tempo. Mas como era viver na Roma antiga? Imagine o burburinho do fórum, o cheiro de especiarias dos mercados, o som das vozes em latim e grego. A vida na cidade era vibrante e multifacetada. O entretenimento era uma parte vital da vida romana. Os espetáculos de gladiadores no Coliseu, as corridas de bigas no Circo Máximo e as peças teatrais eram paixões nacionais. Mas os romanos também valorizavam o lazer e a higiene. A religião permeava todos os aspectos da vida romana. Um panteão de deuses e deusas, muitas vezes adaptados dos gregos, era reverenciado com rituais, sacrifícios e festivais. Templos grandiosos pontilhavam a paisagem, servindo como centros de culto e poder. A fé era uma questão pública e privada, essencial para a coesão social e a legitimidade do Estado. Talvez a contribuição mais duradoura de Roma para a civilização ocidental seja seu sistema legal. O direito romano, com seus princípios de justiça, equidade e propriedade, formou a base de grande parte do direito moderno. Conceitos como Mas mesmo o maior império não é invencível. Por volta do século III a.C., Roma começou a enfrentar uma série de crises. Instabilidade política, com imperadores sendo derrubados e assassinados em rápida sucessão, minou a confiança. Enquanto Roma se enfraquecia internamente, as pressões externas se intensificavam. Tribos germânicas, buscando novas terras e fugindo de povos mais a leste, começaram a testar as fronteiras romanas. Diante das crescentes ameaças, o Império Romano foi dividido em 2 metades. O Ocidente com sua capital em Roma e depois Ravenna, e o Oriente com sua nova e próspera capital em Constantinopla. Essa divisão, embora estratégica a princípio, acabou por selar o destino do Ocidente. Em 410 d.C., um evento chocante abalou o mundo romano. Os visigodos, liderados por Alarico, saquearam a própria cidade de Roma.
Embora a cidade já não fosse a capital imperial, o saque foi um golpe psicológico devastador. Era um sinal claro de que a invencibilidade romana havia terminado e que nem mesmo a cidade eterna estava salva das marés de mudança. A data tradicional para a queda do Império Romano do Ocidente é 476 d.C., quando o último imperador, Rômulo Augusto, foi deposto por um chefe germânico. Embora o processo tenha sido gradual e complexo, Enquanto o Ocidente caía, o Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, continuou a florescer por mais 1000 anos. Com sua capital em Constantinopla, uma metrópole de cultura e comércio, Bizâncio preservou a lei romana, a cultura grega e a fé cristã. Apesar de sua queda, o legado de Roma é imortal. Seu sistema legal, como já mencionamos, é a base do direito civil em grande parte do mundo. Conceitos como direitos de propriedade, contratos e a organização de tribunais são heranças diretas do gênio jurídico romano. A própria ideia de cidadania e de um Estado de direito encontra suas raízes profundas na experiência romana. O latim, a língua de Roma, pode ter morrido como língua falada, mas sua influência é inegável. É o ancestral direto de línguas como português, espanhol, francês, italiano e romeno. Além disso, o latim continua Da majestade do Coliseu, à funcionalidade dos aquedutos, a arquitetura e engenharia romanas continuam a inspirar. Cúpulas, arcos e a própria escala das construções romanas influenciaram estilos arquitetônicos por milênios. embora Roma tenha absorvido muito da filosofia grega, ela a adaptou à sua própria maneira, prática e focada na virtude cívica. O estoicismo, em particular, encontrou terreno fértil em Roma, com figuras como Sêneca e o imperador Marco Aurélio. A história de Roma não é apenas sobre sua glória, mas também sobre sua queda. E você? Qual aspecto de Roma Antiga mais te fascina? A engenharia? Os imperadores? As legiões? Ou talvez as histórias de gladiadores? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Sua participação é muito importante para nós. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais viagens incríveis pela história. Até a próxima!